Hello YouTube, estou aqui de volta desde mês passado. Esse vai ser o meu primeiro vídeo tutorial. Hoje eu vou falar da criação da arte desse lenço aqui. Contar aí quais foram as diferentes etapas, desde o comecinho, desde o conceito até o produto final. Inclusive falando de uma etapa muito importante que eu pulei, que me deu uma dor de cabeçazinha, e é um atalho que eu pretendo não pegar de novo. E para quem não me conhece, eu me chamo Aninha Tapajós, eu sou designer e ilustradora. Eu já trabalhei para algumas marcas muito queridinhas e estou aqui me lançando no YouTube para compartilhar do meu processo. Eu já falei no vídeo do mês passado um pouquinho sobre as minhas intenções com esse canal. Então aqui vamos ser mais diretos. Queria deixar claro também que essa daqui é uma arte autoral que eu criei para minha loja online e que esse tutorial ele é um processo muito pessoal que eu desenvolvi ao longo dos anos que eu venho trabalhando com isso. Com certeza tem muitas outras formas diferentes de chegar no mesmo resultado, mas o que eu vou contar aqui é o processo que eu usei nessa estampa, tá? E assim, eu separei por etapas, mas por uma questão de organização do vídeo mesmo. O processo criativo, ele nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, não é um processo tão linear e organizado. As coisas, elas vão, elas voltam, vão de novo. Cliente. Gente, aqui é cliente, era eu mesma, então assim, isso facilita muita coisa, né? Como eu tava iniciando a loja, todas as ilustrações que eu tava criando eram muito em teor de teste, assim, essa loja é uma extensão da Win Artista, então isso facilitou muita coisa ali no estudo inicial. Produto. É muito importante, antes de criar, já saber em qual dimensão essa arte vai ser aplicada e qual superfície também. Eu já sabia que seria um lenço com tecido leve, uma trama fechadinha, com a dimensão de 70 centímetros por 70 centímetros e teria uma impressão digital. Então, assim, eu tive muita liberdade criativa para fazer essa arte. Ah, e uma coisa importante, eu tinha também outro lenço já desenhado, então eu precisava chegar num lugar que não fosse o mesmo. Referências. A partir disso, eu fui pesquisando algumas ideias. Eu tenho várias pastas no Pinterest, tem diferentes sites e alguns livros aqui em casa que me ajudam nessa pesquisa de referência. Nesse caso, depois de juntar várias imagens, eu me senti muito inspirada por aquelas colagens que eu acho que muita gente já conhece, que tem uma pegada meio surrealista, sabe? Então eu decidi que eu faria um lenço com elementos da natureza amazônica e com essa pegada surrealista também das colagens. E na hora de escolher a linguagem, eu fui em uma linguagem que eu tava começando a testar, que é a dessa arte aqui. Ela é quase uma pintura digital e eu achei que seria interessante trazer para esse lenço também. Depois de definir esse tema macro, eu fui ali no Google Keep mesmo, que é o que eu uso para tudo, e anotei uma lista de elementos que eu queria desenhar. Eu sabia que seria um fundo de céu com elementos flutuando na frente. Programas. Gente, os programas que eu usei aqui nesse lenço foram o Photoshop e o Procreate. É possível criar só usando o Photoshop, mas eu acho que usando só o Procreate seria muito difícil, porque ele tem uma limitação de camadas muito chata. Então eu faço isso. Uso ali no comecinho o Procreate e depois migro para o Photoshop. Rascunho. Essa foi a etapa importantíssima que eu pulei, o rascunho da composição. Gente, há 5 anos trabalhando com ilustração, eu coloquei a etapa do rascunho como uma etapa fundamental nas minhas entregas. Eu entendo que ela pode muitas vezes ser pulada ou substituída, sei lá, por um mood board mais robusto, por exemplo, mas eu me sinto muito mais segura colocando a etapa de rascunho ali no meio e aprovando com o cliente para depois passar para frente. Isso ajuda não só o cliente a visualizar ali a composição, mas a mim também. Mas aqui eu não rascunhei a composição, eu fiz só o rascunho dos elementos soltos mesmo, sem pensar em composição nem nada. E existem diferentes formas de fazer rascunho. A que eu mais uso é aquele outline basicão mesmo. Eu sempre crio aqui no Procreate com a proporção que já foi definida. Eu gosto de sempre deixar uma referência aqui no cantinho ou na camada de baixo, e foi assim que eu fiz com esses elementos. Paleta de cores. Galera, cor é um assunto que dá pra falar por horas e horas. E cada projeto tem características diferentes. Em um você vai receber a paleta, no outro eles te dão só um caminho, no outro, através do Mood, você vai ter que decidir sozinho, outro te dá total liberdade criativa. Aqui eu decidi que eu queria cores fortes com um fundo de céu azul. E aqui no Procreate mesmo eu fui riscando e montando minha paleta de forma bem livre. É importante dizer que a paleta nem sempre tem que ser seguida à risca. Às vezes ela é só um mood, ou ela funciona mais como guia e a partir daquelas cores você vai gerar toda a sua arte, podendo acrescentar novos tons, podendo acrescentar cores complementares que vão funcionar em conjunto com aquele guia. Mas às vezes também existe uma limitação de cor muito dura e é importante seguir à risca aquela quantidade de cores e as cores que foram determinadas. Desenho. Na hora de desenhar, eu olhei para a linguagem que eu tinha escolhido, escolhi o brush que eu usaria, que foi esse daqui.
e comecei a pintar cada um desses elementos. Como o meu lenço tinha 70 centímetros de cada lado, eu fiz cada elemento mais ou menos com 10 centímetros e com qualidade 300 dpi, e deixando esses reflexos de outra cor em outra camada. Nesse caso aqui, a minha organização de camadas ela aconteceu por matiz, ou por pedaço do elemento. Eu não separei cada variação de cor em uma camada, até porque aqui no Procreate é meio difícil fazer isso, né? Mais pra frente eu vou explicar o porquê dessa organização. E aí, quando eu chego no meu limite de camadas, eu abro um novo arquivo e continuo fazendo outros elementos nesse outro arquivo. No final, eu tenho vários arquivos com vários elementos. Montagem. Para montar, eu mando os meus elementos em PSD do iPad para o computador por AirDrop, porque eu tenho um Mac Mini aqui. Abro tudo no Photoshop, transformo todos os elementos em objeto inteligente e vou posicionando em cima do rascunho da composição. Aqui, como eu não fiz, o rascunho da composição, eu fui distribuindo ali de forma solta, porque essa era a ideia inicial. Mas foi justamente aqui que eu percebi que não ia ficar tão legal quanto eu imaginava. Eu até tentei mexer nas cores, redesenhei a nuvem, mas eu cheguei à conclusão de que era a minha composição que tava fraquinha mesmo. Nisso já tava de noite, eu tava mega cansada, já tava assim, ai meu Deus, eu sou um fracasso. Acontece, tá? De vez em quando, não é sempre, mas de vez em quando dá essa baixa autoestima. Eu fui lá dormir e no dia seguinte continuei batendo cabeça, mas assim, com a cabeça descansada dessa vez, né? E aí eu assumi que eu precisava voltar alguns passos e repensar nessa composição. Então eu fui lá, continuei pesquisando referências e cheguei nessas referências desses afrescos de teto de igreja, dessa pintura renascentista do céu. E eu pensei, por que não fazer essa apropriação reversa? E aí eu decidi que essa era a melhor ideia que eu estava tendo até o momento para conseguir melhorar o meu lenço. E aí, gente, eu fui fazendo um Frankenstein aqui. Como eu falei, tem muitas formas de rascunho. O meu rascunho aqui, para até otimizar tempo, foi pegando elementos e posicionando ali mais para demarcar onde ficaria cada coisa. E aí decidi que a nova composição seria elementos ao centro, nuvens emoldurando e algumas folhagens ali também. Refazendo quase tudo. Nessa nova composição, eu percebi que eu precisava de mais elementos, então eu voltei pro Procreate e fui ali desenhando outros elementos. E aí eu decidi que eu faria um céu noturno com elementos menos brilhantes, com uma cor mais amarelada, para lembrar um pouco da pátina dos afrescos, sabe? Aquela camadinha amarelada. E uma coisa legal de fazer é trazer um pouquinho do reflexo do fundo pro elemento, para ele dar uma integrada ali. E aqui eu vou explicar o motivo da minha separação de camadas. Muitas vezes eu preciso recolorir os meus elementos. E ao invés de recolorir cada microcamadinha, o que é uma possibilidade também, eu agrupo algumas camadas e vou recolorindo elas usando ou matiz saturação ou mapa degradê. E funciona muito bem. Aí, nesse caso, é bom deixar esse reflexozinho, que acontece numa cor diferente, até separado para ele não sofrer essa interferência desse ajuste de cor. Montando de novo. Para montar de novo, eu repeti o processo, gente. Tava ali no Procreate, trouxe tudo pro computador, fui dispondo meus elementos, dessa vez de acordo com o meu Frankenstein. E assim, em todas as etapas vão acontecendo pequenas alterações, e aqui não foi diferente. Fui dando um totozinho, se vocês verem aqui, nesse antes, a cor não tava dando destaque aos elementos, então dei uma escurecida, mexi um pouquinho na cor dos elementos, dei uma distorcida em algumas coisas para encaixar melhor. E aí pronto. Cheguei aqui no meu resultado final. Como essa arte só ia virar esse lenço, beleza. Do jeito que tá aqui, eu posso gerar meu JPEG. Talvez se eu fosse enviar para outro designer, seria bom dar uma organizada nesses layers, né? Completar algumas coisas para não ficar um arquivo muito pesado sem necessidade também. Mas aqui não foi o caso. Do jeito que tava, eu gerei meu JPEG, porque era disso daqui que o fornecedor precisava. E pronto, gente, esse daqui foi o meu produto final, com essa arte que me deu uma dorzinha de cabeça, mas que foi muito especial. E que tá disponível no meu site, tá? E quem quiser continuar acompanhando, ver mais vídeos como esse, pode se inscrever que eu ficarei muito grata. Se quiser comentar também, fica à vontade, deixar um like e falar assim, olha, senhora, você poderia fazer dessa forma que ficaria melhor.
Gente, eu adoro, tá? Eu adoro ficar sabendo de coisas novas, porque assim, tô aqui compartilhando o que eu sei, mas eu também não sei tudo, né? Então fiquem à vontade pra compartilhar comigo o que vocês quiserem. E eu também tô lá no Instagram, no TikTok, no Behance, cada rede com uma proposta diferente. Tô por lá falando do meu trabalho, vou deixar aqui na descrição, tá? E por último, e não menos importante, a minha loja online. Amigos, eu uso esse espaço dessa loja, que é uma coisa muito nova, tá? Aqui, pelo menos em fevereiro de 2026, para experimentações, para eu ser quem eu gostaria de ser enquanto artista, ideias autorais. Então, quem quiser esses produtos estampados, estão no site, que eu também vou deixar aqui na descrição. E é isso, beijo!